Olá, meu nome é Tiago, sou escritor e estou aqui para falar sobre as principais escolas da filosofia. A filosofia se iniciou com a busca pelo saber e, já na antiguidade, Tales de Mileto identificou os 4 elementos como sendo essenciais para a compreensão da natureza. São eles: ar, água, terra e fogo. A filosofia, porém, se tornou mais abstrata. Foi com Parmênides e Heráclito, ainda na Grécia Antiga. Parmênides acreditava que o ser é eterno, que tudo está parado, que tudo é único. Já Heráclito de Éfeso acreditava que tudo está em movimento, ou seja, eram 2 teses antagônicas. Sócrates veio depois de Parmênides e Heráclito. Sócrates desenvolveu a dialética, que é o método pelo qual você descobre, através de perguntas e respostas, a própria essência da verdade. Esse método de diálogo é desenvolvido por Platão, que foi quem foi responsável por popularizar as ideias socráticas. Platão, por sua vez, foi o precursor do idealismo. Ele que desenvolveu o mito da caverna. Ou seja, todos os mundos dos fenômenos são apenas uma projeção da realidade verdadeira. Vale citar os céticos. São pessoas que acreditam que não é possível conhecimento. Ou seja, há se duvidar da experiência e há se duvidar até do uso da razão e da lógica. Descartes desenvolveu o cartesianismo, filosofia pelo qual a razão e a matemática seriam os únicos meios para chegar ao conhecimento. Seria o penso, logo existo. Descartes ele vai duvidando, ele pega aquela ideia cética para chegar na única certeza, e a certeza originária seria que o pensamento existe. Hegel é um dos representantes do idealismo. Ele, por sua vez, acreditava que a dialética resgatada de Platão seria o meio para chegar à verdade. Tese, antítese, síntese. A tese é a posição inicial. A antítese é o seu contrário. Dessa luta de contrários se nasce a síntese, que é uma ideia mais elevada. Essa síntese, por sua vez, se torna uma nova tese, que irá levar a uma nova antítese, e assim até o infinito. Marx inverte a lógica da dialética hegeliana e aplica a própria matéria, ou seja, seria o materialismo histórico dialético. Para Marx, as ideias são fruto da realidade e da luta de classes. Sendo assim, ele desenvolve toda a filosofia como resultado da luta de classes. Vale citar também Nietzsche. Nietzsche era cético e ele também duvidava do cristianismo. Ele ia contra todas as virtudes cristãs. Ele queria resgatar o paganismo para criar o super-homem, que era alguém que vivesse fora da ética da sociedade de então. Seguindo ainda o espírito de Nietzsche, surgiram os existencialistas, nos quais destacamos Heidegger, Husserl e Sartre. Sartre escreveu O Ser e o Nada, que aplica a lógica hegeliana da luta de contrários para explicar que o ser humano ele não é o ser em si. O ser em si é como se fosse uma pedra, que não reflete, que não pensa. O ser humano é um ser para si, ou seja, é um ser reflexivo, que através do uso da própria razão e do absurdo da existência, consegue refletir sobre si mesmo e sua relação com as coisas do mundo. É com Sartre também que se desenvolve o conceito da objetificação, ou seja, o mundo inteiro é objeto do nosso ser. Se nós morremos, o mundo também morre com a gente. Essa é a ideia fundamental do existencialismo. O pós-borderismo é uma revisitação do antigo ceticismo. Ele prega o desconstrucionismo, ou seja, não há verdades universais. Não existe fatos, apenas interpretações. A atual cultura woke é resultado do pós-modernismo. Pois veja bem, para os pós-modernos existe uma verdade para as mulheres, existe uma verdade para os homossexuais, existe uma verdade para os transexuais. Sendo assim, cada um desses grupos tem sua própria lógica, sua própria maneira de ver e pensar, o seu lugar de fala. Encerro o vídeo falando do conservadorismo. O conservadorismo ele tem elementos do iluminismo, que ele acredita que através da razão podemos chegar a uma sociedade mais harmônica. E as mudanças elas devem ser sempre parciais, sempre lentas. Ou seja, a sociedade deve caminhar sem revoluções, a passos, como se diz na música, a passos de formiga e sem vontade.